Design patterns são formas específicas de se escrever o seu código a fim de resolver e lidar com problemas específicos e geralmente bem documentados. Não se trata de um trecho de código que você pode simplesmente copiar e colar para resolver os problemas. Eles só definem como as funções, métodos e propriedades devem ser implementados e usados a fim de contornar determinados problemas. Mas a implementação exata depende exclusivamente do programador. Existem vários tipos de design patterns, agrupados em várias categorias diferentes. Essas categorias são criacionais, estruturais e comportamentais. Não me delongarei no que cada um significa neste vídeo. Eu poderia dedicar um vídeo a cada tipo diferente de design pattern, caso seja o interesse de vocês. Deixe uma sugestão nos comentários. Mas, se desejar uma boa fonte para aprender todos eles, o site Refactoring Guru é perfeito para isso. Ainda assim, darei dois exemplos de padrões de projetos famosos. O primeiro é o Builder e o segundo é o Singleton. Veja o exemplo na tela. Você os encontrará com bastante frequência. O padrão de projeto Builder consiste no encadeamento de métodos de uma classe para construir um objeto complexo aos poucos. Cada método faz apenas uma alteração na classe. No final, pode existir um método finalizador, que encerra a cadeia e executa a operação construída. Você pode encontrar ele no JavaScript, em bibliotecas como jQuery e o Express Validator. Veja um exemplo de código. O Singleton, por outro lado, é um padrão de projeto usado para prevenir que uma classe tenha mais de uma instância ativa ao mesmo tempo, especialmente quando ela lida com dados sensíveis como dinheiro. Ele é essencialmente útil em programação multithreading e multiprocessamento, pois ajuda a prevenir condições de corrida, por exemplo. Ao lado de outros conceitos, ele ajuda a garantir que um objeto só possa ser modificado de um lugar ao mesmo tempo. Veja um exemplo de código. Aqui, como o construtor só é chamado uma única vez, a propriedade caixa pode ter apenas um único valor, dado que I e Z são pontos de acesso diferentes para o mesmo objeto. As principais vantagens de se utilizar design patterns aparecem especialmente em projetos grandes. Além disso, geralmente um programador júnior não precisa se preocupar muito com eles. Uma dessas vantagens é que, como utilizamos exatamente a mesma solução para os mesmos problemas, compartilhar o código se torna fácil, assim como entender ele, dado que é bem provável que você já conheça o padrão de código por trás disso. Porém, nem tudo são flores. Um código que implementa muitos padrões de projeto acaba engessado e pouco flexível. Além disso, cada padrão de projeto resolve alguns problemas e cria outros. É um problema de cobertor curto. Ao resolver um determinado problema, você abre o flanco para novos problemas. Isso não necessariamente deveria te impedir de usá-los. Porém, faça isso sempre com um motivo em mente. Nunca use design patterns porque sim. Decidir quando ou não usar é algo que vem com experiência, algo que mesmo eu não sou capaz de falar sobre ainda. Além disso, mesmo programadores experientes estão constantemente aprendendo a utilizar novos padrões diariamente. Não é algo que você irá aprender de uma hora para outra. No começo, o ideal é só dominar os principais e aprender novos ao longo da carreira. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder. Até a próxima!